Olá a todos, sou o Luís Soares. Ah, uma vez mais, vamos dar continuidade ao nosso vídeo, desta vez com a apresentação de técnicas que permitem fazer visualização de dados. Para isso, mas antes de tudo, gostaria de dizer que esta análise é importante para si, primeiramente porque você consegue entender-me, sendo assim, você fala português. Falando português, você é cidadão de São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal ou Brasil. Então, a análise hoje vai incidir sobre a evolução da população no teu, meu ou país de qualquer um de vocês que falam português também. E para isso, vamos utilizar no Python duas bibliotecas, sendo ele Matplotlib e Seaborn. Além disto, os dados que são analisados aqui serão dados que vão ser capturados na plataforma chamada Barômetro Mundial. Esta que é a plataforma que contém dados socioeconômicos de todos os países do mundo. E vamos ver com mais atenção. Sem mais demora, vamos dirigir ao nosso ambiente de trabalho, que aqui está o nosso Seaborn, ou Jupyter, desculpa. Para você que tem interesse um pouco mais técnico, aqui temos o link para tanto o website do Matplotlib e Seaborn. E você que quer conhecer mais sobre a origem dos dados, aqui temos o link do Barômetro Mundial. E como podem ver, existem dados um pouco diversificados dos vários países do mundo, inclusive gasto militar dos diferentes países do mundo ou mundial. Bem, para isso vamos fazer a importação daquelas bibliotecas. Temos o Seaborn, em que eu vou chamar SNS, Matplotlib, em que eu chamo PLT, Pandas, que eu chamo PD. Esta prática é comum dentro da área. Uh, esta funcionalidade nesta linha é uma função é um módulo, digamos, que eu criei para que possibilita que possibilita aceder ao servidor do Barômetro Mundial e assim extrair os dados para meu computador. Finalmente temos os países que serão analisados, os dados dos diferentes anos. Os dados são dados durante 75 anos, são dados que vêm desde 1955 até 2020. Aqui eu faço uma leitura muito rápida de um conjunto de dados que já analisamos aqui. O objetivo desta leitura é capturar simplesmente os links que possibilitam-nos depois fazer a extração do dado no website Barômetro Mundial. Aqui eu simplesmente seleciono os países que nos interessam. Existem mais países como Bangladesh, Paquistão ou no sudeste asiático temos esses países todos. Mas além destes temos todos os países do mundo nestes dados aqui com os links para os dados deles. Eu aqui seleciono simplesmente a URL associada a estes países e então vamos fazer a captura do dado agora. Como podem ver, já fez de todos esses países, temos aqui todos. E temos em relação a Cabo Verde, podemos clicar para aí ver que informações nós fomos capturar. Olha, o meu computador faz uma vergonha, está bloqueado. Olha, acabou. Sim. Aqui temos as informações em relação ao Cabo Verde. Como podem ver, 2020 e 1955. E aqui temos o registro da população dos diferentes anos. Ou seja, de 5 em 5 anos até 2015 e de 2015 adiante, um em um ano. Finalmente, nós temos esse dado. Fomos capturar esses dados e agrupamos ela em relação aos diferentes países, ou seja, a evolução da população de Angola, São Tomé, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, Portugal e Brasil. Bem, agora já fizemos a captura de dados, vamos concentrar no que nos interessa, o que nos traz hoje, visualização. Bem, para visualização podemos recorrer a Matplotlib e Seaborn.
Podemos ver como é que vamos fazer a representação com Matplotlib. Por exemplo, com Matplot podemos chegar aqui, uh, podemos simplesmente chegar, vamos dizer, Moçambique, por exemplo, Matplot, evolução, CPLP, eu quero país Moçambique. Não, é pequeno. Não, quero Moçambique. Então, para isso, temos aqui a representação gráfica da evolução da população de Moçambique. Associada a isso, eu posso simplesmente chegar aqui e não quero gráfico a este tamanho, quero gráfico maior, eu posso simplesmente chegar aqui a inserir esse código aqui e dizer que eu quero de 15 por 8, o gráfico vem muito maior, posso atribuir uma grelha ou posso introduzir uma legenda associada Moçambique. Bem, eu vou manter em inglês Moçambique em vez de Moçambique. Posso eventualmente dizer que no eixo Y, xlabel, equal população, também posso dizer que aqui se não diz nada, eu posso dizer ano. Xlabel, posso dizer anos. Como podem ver, temos aqui Moçambique, porque aparece assim, porque devia pôr como uma lista, não propriamente, mas uma lista. Agora sim. Sim, temos aqui a legenda. A legenda posso trocar a posição, posso pô-la à direita, à esquerda, bastava aqui para aqui, viesse número 2, ou melhor, número 2 é exatamente aquela posição, número 3, sim, é mais em baixo. Existem, em relação aos números, cada número significa uma localização exata, pode ser aqui, meio, em baixo, meio e topo. Bem, vamos lá para o 4. Quarta posição, temos aqui. Então, sim, do modo geral, em a representação com Matplotlib, nós temos essa personalização em termo gráfico. Temos essa em relação ao Moçambique. Podemos também fazer a representação de todo o conjunto de dados, mas vamos esquecer isso. Outro conjunto de dados que podemos gerar a partir daqui é a diferença de um ano para outro em termos de população. Ou seja, podemos pegar este valor, subtrair este. E assim sabemos quantas pessoas houve a mais no ano 1960 em relação a 1955 e assim por diante. Para isso, nós podemos chegar aqui e dizer que evolução populacional diferença igual evolução populacional CPLP, e eu quero a diferença, eu quero que essa diferença vá no número à frente ou a célula à frente menos a anterior. Então aqui temos é diff com 2 Fs. Sim, aqui temos, ou melhor, para mostrar eu evoco diff. Como podemos ver, sim, não existia número antes deste, este é o primeiro, então o número aqui assumiu como não existente. Podemos ver que em 1960, em relação a 1955, São Tomé aumentou essa quantidade de população, enquanto em 65 São Tomé só adquiriu, de acordo com o registro, 590 pessoas. Bem, deve haver algum ou mau registro ou alguma crise em São Tomé para que esse registro fosse assim tão pouco em relação, comparativamente com o ano anterior, ou com 5 anos anteriores.
E também temos histograma, onde histograma. A partir de agora eu vou simplesmente introduzir, ou eu vou passar a copiar este códigozinho que é o tamanho dos gráficos. Eu acho que não há necessidade de estar sempre a digitalizar ou impor. Temos evolução. Agora vamos ver para Europa. Evolução populacional. Diferença, vamos dizer, para São Tomé. Bem, então temos aqui para São Tomé, temos essa evolução. Ao mesmo tempo podemos para definir os limites desses gráficos, vamos dizer que é preto, black. Assim fica mais bonito. O que é que esse gráfico diz-nos? Diz-nos que em termos de diferença associada à diferença, em termos de diferença da população de um ano para o outro, registrou-se em São Tomé 5 vezes valores compreendidos de 2.500 pessoas a 5.000 pessoas. E também houve registrado 2 vezes valores entre 7.500 pessoas a 10.000, a mais ou menos 9.000 pessoas. E assim sucessivamente. É o que este gráfico quer dizer. Ao mesmo tempo, eu poderia aumentar a proporção de números que a considerar em cada uma dessas barras, ou seja, posso até dizer do valor mínimo até mais, mais 100, mais de 100 em 100, por exemplo, e assim sucessivamente. Agora vamos utilizar o Seaborn para fazer uma representação de gráfico de barras. Então temos a evolução populacional, CPLP, ou vamos dizer que isso é o X, e vou dizer que isso é meu índice. Eu como quero o ano, por isso eu especifico o ano, não quero que entre o mês e minutos e por aí, então eu só quero que entre o ano. Y, eu vou dizer que desta vez eu vou viajar até, bem, pode ser até Angola. Outra vez mais, vamos dizer o tamanho do nosso gráfico. Então aqui temos Angola. Bem, sabemos que Angola, em termos de bandeira, a cor é bem, faço isso simplesmente para brincadeira quase, porque em termos gráfico eu acho que não há necessidade, mas estamos aqui como num processo de aprendizagem, então podemos até brincar com isto. Sim. Falta isto. Falta black. Sim. Aqui temos as cores da Angola, a representação da evolução da população angolana associada à sua cor. E mais personalização eu posso fazer, posso atribuir o título, esqueci daqui anteriormente, esqueci de introduzir o título aqui. O título é PLT title. Que país era esse? Era Moçambique, então Moçambique. Neste caso, Moçambique. Big Pop é bom. Sim. Ok. Isto não está preto. Sim. Então, em relação a isso, eu posso dizer font size até. Vamos 18, mais ou menos isso. Sim, aqui temos em relação a Moçambique, tudo bonitinho, Angola bonitinho. Vamos fazer o box plot. Queremos box plot. Neste caso, vamos fazer box plot em relação. Eu considero Angola bom país porque há um pormenor que vale a pena salientar. Div Angola. Outra vez mais, o tamanho
do gráfico, temos aqui. O que é esse gráfico? A informação que este gráfico está a nos dar é que daqui, em termos, temos a nossa variável, que é a evolução da população, a diferença de ano para ano da população angolana. Então, ela está a nos dizer que o valor mínimo da população encontra-se neste limite, algures até aqui, e 25% da população do registro daquela diferença, daquela variável de diferença, encontram daqui até esse limite, e outros 25% encontram-se aqui, daqui para aqui, outros 25%, e daqui para aqui, outros 25%. A estatística chama-se percentil, primeiro percentil, segundo, terceiro e talvez quarto. Não. Ou primeiro, não, primeiro percentil, segundo e terceiro percentil. Sim, é isto, primeiro percentil, segundo e terceiro. Então, nós temos, além disso, temos estes dois pontos. Estes dois pontos são, quando faz-se a análise, encontra-se essa, costume, ou é normal, de vez em quando encontra-se estas representações, que significa que estes valores estão fora do padrão do que é observado em termos de diferença. Ou seja, neste caso é uma diferença superior, mas podia ser uma diferença inferior. Qual a importância disso? Isso, por exemplo, do ponto de vista numa instituição financeira, ela é importante porque dá informação de uma ação de, de uma ação que se possa, em muitas situações, conduzem a descobrir fraude, porque são ações que estão fora do normal para um determinado cliente de um banco. Quando se vai analisar o padrão de transação dele, de repente vê-se uns quantos valores muito fora, ou fora do horário, ou fora em termos de quantidade, muito fora do que é usual para esse cliente daquele banco. Ou quem fala do banco também pode falar a nível telefónico, a eletricidade. Eu acho que os brasileiros até têm melhor experiência em relação a isso com a eletricidade, de acordo com alguns estudos que eu pude ver. Em Brasil, o furto da eletricidade é considerável. Então, ao fazer uma análise dessa, uma representação dessa, estas tendências apareceriam, estes furtos, se for fora do normal, elas apareciam aqui e aqui. Então, para isso, o que é que se pode fazer? É dirigir a essa variável, evop div, por exemplo, de Angola, sim, de Angola, evop div, evop div Angola, e dizer que eu quero valores superior a 30 ou 300. Valores superiores. Este valor é 33 milhões. 1, 2, 3, 3. Então, para isso, para Angola, estes valores seriam aqui. Ou seja, são valores que foram registrados em 2005, em 2005, 2010 e 2015. Sim. Ou seja, a partir de agora, com esta, é possível fazer essa análise. De qualquer forma, eu chamaria a atenção, e esta, é claro, apesar de tudo, de eu ter falado isso, na realidade, estes valores, eu acredito que não são valores fora de normal para crescimento angolano, porque há um pormenor em relação à forma como os dados foram recolhidos. Se nós repararmos em termos de data, vemos que de 1955 a 2015, os dados que estão aqui, os dados para esse período, são os dados que andaram, que o espaçamento no tempo é de 5 em 5 anos, enquanto que a partir de 2015 a 2020, o espaçamento do tempo foi de 1 em 1 ano. Ou seja, é natural que os valores daqui de 2015 a 2016, a observação aqui para todos os países, sejam tendencialmente menores
do que os outros anos, porque os outros anos são a acumulação de 5 anos, enquanto de 2015 adiante é de um em um ano. Qual é a implicação disso para a representação aqui? Implicação disso para a representação aqui é que esta, este valor médio ela tende a vir para este lado, porque nós acabamos de introduzir mais 5 observações com um valor muito pequeno, ou seja, este limite que poderia estar algures aqui ou mais para a direita ou mais para este lado, tende a vir para aqui por conta daquelas 5 observações que são de um em um ano, que é claro, de um em um ano, a população de um ano, o crescimento da população de um em um ano tende a ser muito menor do que a crescimento de população de 5 em 5 anos. Para que esse gráfico fizesse sentido, eu teria que voltar atrás e passar entre 2015 e 2020, somar toda aquela observação para ter um só valor, para, para completar os tais 5 anos. Aí sim, se depois disso observar algo assim, poderia dizer que estes valores estão verdadeiramente fora do padrão, considerando a evolução da população de Angola. Por outro lado, nós temos o violin. Outra vez mais, eu vou violin também eu vou fazer a representação de Angola outra vez, porque é o país porque violin tem uma particularidade especial. A violin e este gráfico boxplot, eles têm basicamente mesma funcionalidade. A diferença é a forma, é essa distribuição. Porque violin dá-nos exatamente a informação que nós temos aqui no boxplot. Além disso, ela também oferece-nos a informação associada à distribuição da nossa observação. Por outras palavras, se eu chegar aqui e for buscar a distribuição, por exemplo, temos aqui o SN mas antes vamos pôr o tamanho da nossa ainda sobre Angola. Temos aqui, sim, como podem ver, esta tendência é muito semelhante, é similar a esta curva aí. Sim, é o que basicamente o violin ela combina este gráfico e a informação que temos aqui, mais a informação que tem aqui, de uma forma qualitativa, porque aqui chega a dar mais informações do que simplesmente isto. Ou esta também chega a dar ligeiramente mais também. Ou pelo menos é mais fácil de perceber. Finalmente, podemos também utilizar o heatmap através de correlação entre variáveis. O que é correlação? É ver até que ponto a tendência de crescimento de um país é semelhante a um outro, é semelhante ou diferente, ou qual é a tendência em termos de se existe alguma semelhança. Então, para isso, vamos fazer a evolução. Evolução populacional, correlação. Então, temos evolução de CPLP, correlação. Então, nós temos aqui, vamos pôr a nossa, temos heatmap, correlação, então correlação e eu quero que apresente a informação numérica e além disso eu também quero que seja quadrada, square. Sim. Ao observar este gráfico, esta coluna e esta linha chamam-nos a atenção. Se vermos bem, vemos que é Portugal. Mas comecemos de Angola. Ao comparar Angola, a correlação de Angola com a própria Angola, é claro, é 100%. Existe. Eu sou correlacionado comigo, os meus comportamentos são exatamente igual a mim próprio. Então é esse que.
E Angola, em relação a São Tomé, também a correlação é altíssima. Uh, Em relação a Cabo Verde, cai ligeiramente um bocado, mas e em relação a tanto Guiné e Cabo Verde, Guiné e Moçambique, elas estão, bem, de acordo com estes dados, são perfeitas. Em relação a Portugal, a relação é ligeiramente inferior e Brasil, ela aumenta. Portugal aqui apresenta uma correlação com... Portugal é o país que apresenta uma correlação com o restante do país ligeiramente inferior. E vamos ver mais adiante porquê. Agora vamos fazer a representação dos valores em termo absoluto, CPLP, plot. E para isso vamos fazer fixais. Temos aqui 15, 8. Então, aqui nós temos o que é que temos aqui? Temos aqui uma representação direta dos valores da quantidade de população real de cada um dos países. E, como é óbvio, o Brasil é o país dentro do CPLP com maior número de população, tem uma população a variar entre 62 mil para 1955 até 200 e pouco milhões para 2002. Como é óbvio, é o Brasil que aparece no topo, que aparece destacado em relação ao restante. Enquanto na linha de baixo temos os três países menos populosos dentro da CPLP, considerando esse conjunto de países, temos São Tomé e Príncipe, temos Cabo Verde e temos a Guiné, apesar de Guiné ter a volta de 2 milhões. Aqui temos o Portugal com 10 milhões. Quase em paralelo temos o Moçambique e Angola. Além dessa informação, nós não conseguimos extrair outras informações para depois perceber a dinâmica da evolução e isso. Para isso, agora vamos perceber dentro de CPLP qual foi o país que mais tem crescido até então. Vamos perceber também qual é o país que menos cresceu ou, ou que tem crescido menos em relação dentro da CPLP. Para isso, para isso, o que vamos fazer é, vamos considerar um ano como referência e a partir da população daquele ano, vamos ver quantas vezes os outros anos a população cresceu. Basicamente, estamos a ver o rácio de crescimento anual ou a proporção em que a população cresceu em diferente fases ou diferentes anos desde aquele ano inicial. E o ano inicial nós vamos considerar o ano de 1955. Por quê? Porque é o ano que assim decidimos. Bem, para isso eu vou criar uma função mesmo para isso. Rácio, eu vou chamar essa função rácio e vou dizer df, que é o data frame. E quero que ela retorne simplesmente df. Sim, retorne simplesmente df a dividir por df do ano 1955 de 0101. Então, para isso, vamos dizer que para país em evolução columns CPLP, eu quero esta coluna, mas antes vamos dizer evolução rácio. Eu quero que ela copie, quero que vá copiar CPLP, copy. Sim, eu vou copiar o dado da variável inicial para esta e eu vou dizer que eu quero que da variável rácio que ela atualize essa informação, que essa informação seja igual a função rácio mais evolução rácio
país. Bem, poderia até fazer isso mais simples. Ok, tudo bem, pode ser assim também. Sim, como podemos ver, já corri a minha célula. Então aqui tem Horácio. Sim. Agora vemos que o ano 1955, a informação ou a observação ou o valor daquele ano a dividir por ele próprio, é claro, é igual a 1. Então, mas o valor dos 5 anos depois a dividir por o valor de 1955 é igual a isto para Angola. Ou seja, de todos, foi São Tomé que mais cresceu, com 9% em relação a este ano. E no último, se a gente for ver, se formos a ver bem, o país que para 2016, em relação a 1955, o país que mais cresceu foi Angola. Que menos cresceu foi aqui o Portugal. Portugal é aquele que menos cresceu em 2020 em relação ao ano de 1955, em termos de população, de acordo com este dado. O que poderíamos também fazer é ver qual é a média da proporção de crescimento. Por exemplo, podemos ver qual é a média. Aqui temos média de Angola é 3 vezes mais. Em média, Angola tem crescido 3 vezes mais. Em média, São Tomé tem crescido a volta de 2,4. Cabo Verde. Basicamente, os países intermédios que têm crescido mais foram Angola, depois Moçambique, São Tomé. Não. Brasil, São Tomé e Príncipe, Guiné e Cabo Verde. Qual é que cresce mais? Bem, e assim por diante. Olha, não estou conseguindo ver bem essa questão. Aqui vamos fazer a representação gráfica e assim conseguimos ver com maior facilidade estas variações. Então, temos assim o Horácio, plot. Não precisamos disto. Precisamos sim é disto. Fix size igual a 15.8. Agora sim. Vamos lá ver. O país que mais cresceu foi este, segundo foi este e assim o último foi este. Agora, quais são? O azul. Temos que é o país que mais cresceu e tem crescido grandemente foi Angola. Tem crescido em relação à sua população. Olha que a análise é o crescimento de cada país em relação à sua própria população, não é em relação a outro país. Então, vemos que o segundo país foi Moçambique, o terceiro aparece São Tomé, e São Tomé ultrapassou recentemente Brasil, alguns em 2010. Vemos que Guiné já ultrapassa Brasil, daqui a nada ultrapassa Brasil, e finalmente Cabo Verde. Curiosamente, todos os países africanos apresentam em termos de proporcionalidade de crescimento, apresentam uma tendência muito semelhante e apresenta tendencialmente ou parece com uma função exponencial. E Angola é mais evidente, ainda assim Cabo Verde pode-se notar alguma curvatura neste gráfico. E assim é. E outra análise que poderíamos fazer simplesmente para observar a tendência do crescimento, ela não nos essa análise permite para essa análise o que é preciso converter todas as dimensões ou os valores máximos de cada um dos países entre os valores máximos da população em 1 e valor mínimo no 0. E assim permite-nos também ver como é que foi a dinâmica, como foi a tendência de crescimento dos diferentes países dentro de CPLP. Para isso, vamos dirigir a biblioteca Scikit-learn. Olha, para qualquer um que quiser entrar, seguir Machine Learning e aplicar Machine Learning, Scikit-learn é central com Python.
é que, atenta, eu não conheço data scientist que não usa a scikit-learn, ela é central, tem muitos algoritmos para machine learning, além de todo muitas funcionalidades para pré-processamento de dados, quer, quer, quer em texto, inclusive até texto, e a nível numérico, o scikit-learn é gigantesco. Temos aqui essa, então, eu vou chamar disso de escala, então já instanciei a minha variável. Eu vou dizer evolução da população escalada é igual a escala ponto fit transform. Assim eu estou a transformar a minha variável inicial CPLP em basicamente igual escalada. Como podemos ver aqui, o resultado é este, é simplesmente números que quase não nos diz nada, mas podemos converter estes números em algo mais perceptível, se quisermos assim considerar. Eu vou escalada, CPLP columns and index igual CPLP index, e assim temos finalmente a nossa função escalada. Uau! Esta foi boa. Columns. É claro, CPLP, não PLP. CPLP, igual para CPLP. Aqui temos, sim, como podem ver. Ok. Sim, está tudo bem. Então, evoke CPLP, podemos fazer a nossa representação gráfica disto, ou melhor, até não preciso disto. Evoke escalada, posso fazer fig size 15:8. Então aqui temos a nossa representação. Basicamente o que acabou, o que eu fiz é como se fizesse um zoom de diferentes variáveis. Não alterei nada a não ser simplesmente o número. Por outras palavras, é um zoom, é chegar à evolução de Brasil. Olha, eu já não quero de 0 a 200, não quero que apresente valor de 0 a 200 milhões, eu quero que apresente a mesma tendência, o mesmo comportamento de 0 até 1, até valor 1. O mesmo para São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, Guiné e Portugal. Assim nós temos a representação dos diferentes países e vemos que nessa representação aí sim dá para perceber como é que tem sido a evolução da população de Portugal. Por exemplo, Portugal apresenta uma dinâmica diferente, muito particular, enquanto, de um modo geral, os países africanos apresentam a evolução quase na exponencial, quase com, sobretudo Angola, que nota-se Angola e este país é a Guiné-Bissau. Também apresenta-se claramente uma exponencial, e Angola parece que não está dá tréguas. Então, assim, por exemplo, e podemos, se formos ver na realidade o valor associado a Portugal, temos aqui, por exemplo, o Portugal, eu vou CPLP, Portugal. Por exemplo, se eu fizer o plot dela, fix size, por exemplo, vamos ver ela aqui e ela aqui, o comportamento a tendência, ou a representação gráfica é exatamente ela para ela. Ou seja, não se alterou em termo de representação ou a tendência de crescimento. O que se alterou foi simplesmente essa escala de valor é que se alterou. Alterou todas as escalas de todos os países para a mesma
para a mesma escala. Qual é a vantagem desta análise? Permite-nos perceber como é que tem sido a evolução dos diferentes países e assim podemos comparar, por exemplo, São Tomé, tanto esta análise como esta anterior, permite-nos comparar, por exemplo, São Tomé com uma China, que é o país mais populoso, mas podemos fazer essa comparação para nessa perspectiva, perceber nessa perspectiva quem está a crescer mais e quem está a crescer menos. Muito obrigado por você que tem assistido até agora. Espero encontrar consigo na próxima sessão, onde espero começar a entrar na Machine Learning. E acredito que a próxima sessão será mais interessante, onde vamos analisar objetivamente um dado que foi de pertence a um banco português, em que quiseram perceber a dinâmica da, do que lançaram uma campanha tinham lançado uma campanha para quiseram perceber como é que poderiam prever determinado comportamento dos seus clientes em relação àquela campanha. Então vamos analisar esse dado e com base nesse dado